Todo chefe de governo usa a mídia para justificar e persuadir, projetar e polir. Mas nenhum é como Chávez. Ele aparecia na televisão quase todo dia, às vezes durante horas, sempre ao vivo, sem roteiro ou teleprompter, considerando, refletindo, decidindo, ordenando. Sua palavra era lei de facto, e ele se especializou em anúncios imprevisíveis, nacionalizações, referendos, mobilização de tropas, mudanças no ministério. Assistia-se não apenas pelo valor da notícia em si. O homem era um artista consumado. Ele cantava, dançava, balançava-se ao som de um rap, andava a cavalo, num tanque, de bicicleta, apontava um fuzil, embalava uma criança, fazia caretas, jogava beijinhos, bancava o bobo, o estadista, o patriarca. Havia um ar descontraído, improvisado em tudo. O suspense vinha de não se saber o que aconteceria. A televisão estatal, que sob o comando de Chávez se multiplicou de 1 para 8 canais, o mostrava continuamente. Por vezes era apenas sua voz quando telefonava para outros programas de entrevistas para dar palpites no debate no ar. Em circunstâncias excepcionais, o chefe do executivo tinha permissão de interromper a programação de todos os canais estatais e privados para fazer transmissões presidenciais ao vivo. Tais transmissões eram chamadas cadeias. Seus predecessores haviam recorrido a esse recurso esparsamente, para emergências ou fatos importantes, mas Chávez o usava com regularidade. Não havia aviso prévio. Novelas, filmes e jogos de beisebol se dissolviam e eram substituídos pelo rosto familiar sentado atrás de uma escrivaninha ou talvez ao volante de um trator. No rádio, a música parava de repente. Boa tarde, compatriotas. Há algo importante que eu quero compartilhar. Podia demorar minutos ou horas. Às vezes Chávez não falava, simplesmente participava de alguma cerimônia. Se você, depois do início de uma cadena dessas, ligasse o rádio, podia ouvir uma banda marcial ou talvez o ruído de pés marchando ou aplausos e ficava se perguntando que evento seria aquele. Uma vez Chávez decidiu operar pessoalmente uma escavadeira no túnel ferroviário Caracas-Charalavalle. Um apresentador de rádio e televisão improvisou comentários durante os primeiros minutos, mas foi ficando sem assunto enquanto o presidente continuava escavando. Os ouvintes, sem ver que Chávez ia se afastando, ficaram aturdidos e depois assustados pelo rugido mecânico que monopolizava as ondas de rádio. Alguns pensaram que era sinal de um golpe de Estado. Rony Samora, produtor do programa de domingo, uma verdadeira maratona, disse que Chávez se autodirigia e escolhia locações, temas, posicionamentos de câmera, convidados. É uma loucura incontrolável, muito complexo. Tentamos estabelecer um tempo pré-determinado, manter o programa em 2 ou 3 horas, mas foi impossível. O presidente decide tudo, o programa é dele. Demos o nome de Alô Presidente, porque as pessoas iriam participar. Mas acabou virando uma loteria, todo mundo tentando conseguir um emprego, uma casa, alguma coisa. Isso não é jeito de governar um país. Agora é quase sempre ele falando. A equipe funciona à base de adrenalina e ansiedade. O presidente pode pedir qualquer coisa a qualquer momento. Os ministros vêm preparados para tratar dos temas do dia, mas o presidente adora puxar o tapete deles e lançar alguma coisa para a qual não estão prontos. O programa reflete a realidade? A pergunta é, meu amigo, o que é a realidade? Você pode apresentar a realidade da forma que quiser, bonita, feia, feliz, triste. Alô, presidente tinha horário para começar, mas como a maioria das aparições de Chávez na TV vinha sem aviso, era melhor deixar a televisão perpetuamente ligada no canal 8 da Venezolana de Televisión, principal rede estatal. Da manhã até a noite, ela ficava num canto, num piscar de imagens, sem som, semi-ignorada, até o comandante surgir. Aí era agarrar o controle, aumentar o volume e se ligar. Bom dia, cidadãos! Saúdo vocês do Palácio de Miraflores neste lindo dia. Não dava para saber quando terminaria. Certos dias era possível sair do apartamento, pegar o metrô e atravessar a cidade, pagar contas, tomar um café com um amigo, fazer compras no supermercado, pegar a roupa na lavanderia, voltar para casa e ainda encontrá-lo falando. Assistir exigia paciência e um sexto sentido. No começo da transmissão, prestava-se atenção na localização e no tema aparente. Agricultura, um novo programa social, as Forças Armadas, relações com os Estados Unidos.
E aí, aos poucos, começava-se outra tarefa: ler, escrever, passar a ferro, mantendo um olho e um ouvido no presidente. Com o correr dos anos, desenvolvia-se uma antena interna capaz de detectar mudanças sutis no tom e na expressão, uma diminuição do volume de voz, um esgar que sinalizava algo importante exigindo a plena atenção. A televisão era apenas uma dimensão, um palco eletrônico, controlado, que ocultava tanto quanto revelava. O que acontecia nos bastidores por trás das câmeras? Aí havia escuridão, porque quando o comandante não estava atuando, as luzes se apagavam, o espetáculo era interrompido, fazendo descer uma grande cortina virtual sobre o governo. Chávez aboliu as assessorias de imprensa de cada ministério, centralizando todas as notícias no Ministério da Comunicação e Informação, conhecido como MINSI, a algumas quadras do palácio. Seus jovens funcionários amistosos, simpáticos, de jeans e camiseta, emitiam credenciais de imprensa e enchiam os visitantes com publicações estatais. Pensamentos do presidente Chávez, volumes 1 a 4. Mas nunca arranjavam entrevistas, porque funcionários públicos e ministros não tinham autorização para falar, nem mesmo a sucessão de ministros da informação. Eles se esquivavam de entrevistas e telefonemas, e apareciam em público somente como assistentes silenciosos e cordatos do presidente. Os venezuelanos são, por natureza, tagarelas e efusivos, mas era como se um cordão tivesse sido puxado, silenciando a esfera oficial. Tal descrição aplicava-se apenas a ministros e membros da corte. Os que estavam fora do círculo dourado, nos escalões inferiores da revolução e na oposição, compensavam sua irrelevância aos berros. Começaram logo depois da posse de Chávez e prosseguiam uma década depois, numa cacofonia infatigável na imprensa e nas ondas de rádio e TV. Um lado, partidos políticos, mídia privada, empresários, classe média, anunciando histericamente o apocalipse, a ruína, a tirania. O outro, membros do partido do governo, milícias, favelas, ululando a favor do presidente e saudando o progresso, o desenvolvimento, a modernidade. Era como se habitassem planetas diferentes. Os dois não podiam estar certos, e talvez ambos estivessem errados. Se alguém quisesse entender a Revolução e compreender o sentido da profecia de Garcia Márquez, o truque era deixar de lado os que berravam e fazer 3 coisas: seguir o presidente na televisão, sair em busca dos funcionários e cortesãos que gravitavam em torno dele e vagar por plantações, fábricas, vilas e cidades para ver em primeira mão o que a Revolução forjara. Momentos sublimes e inesperados iluminavam a tela e mostravam por que o comandante continuava popular, mesmo depois de uma década no poder. Tendo despachado o prefeito para rascunhar os documentos de expropriação, não há tempo a perder, Jorge. Chávez sentou-se atrás de uma enorme escrivaninha no centro da praça, diante de fileiras de câmeras e funcionários sentados. Como de hábito, falou torrencialmente, uma ideia seguindo a outra, numa narrativa sinuosa, circular, enaltecendo conselhos comunais recém-criados como instrumentos de democracia direta, um discurso teológico sobre a Santa Trindade da Revolução, Cristo, Bolívar e Karl Marx, uma canção folclórica, uma anedota de família, uma solução para a crise de eletricidade na Venezuela, denúncias de perfídias dos Estados Unidos, uma piada sobre um barbeiro espanhol, uma saudação a seu mentor Fidel Castro. Ei, Fidel, como vai você? Isso dito em inglês com forte sotaque. A maioria dos venezuelanos não sabia falar inglês, e o comandante sempre exagerava e se refestelava em sua péssima pronúncia. Hello, how are you? Sinalizando que a língua dos gringos, o idioma da superpotência, não devia ser temida. A essa altura eram 2 da tarde, e ele estava falando sem parar havia 3 horas. Um fluxo narrativo interrupto, pontuado de pequenas e divertidas estocadas no prefeito, que era ocasionalmente convocado à mesa para informações atualizadas sobre a expropriação. O decreto de expropriação já está assinado? Rodrigues, parecendo ansioso. Estamos preparando, presidente. Chávez com um laivo de impaciência. Estão preparando. Visto como Granfino, figura impopular junto aos setores mais humildes da Revolução, o prefeito era um bom saco de pancadas. Aí, desenvolto como um âncora de TV, o comandante mudou de marcha. Vamos agora para o satélite. O monitor mostra um agrupamento de cerca de 200 pessoas com bonés de beisebol vermelhos entre campos lavrados nas cercanias de Caracas.
A câmera faz a tomada de um trator, ferramentas, sementes, cestas de verduras e casas recém-construídas. Um apresentador explica que esses 1.300 hectares pertenciam originalmente a Bolívar e haviam sido negligenciados pelos donos posteriores. Agora, 32 conselhos comunais, abrangendo 5.900 famílias, estavam tornando as terras férteis novamente. Chaves. Vida longa à comuna! Esta é uma criação heróica! Tudo isso era lugar comum em Alô, presidente. Semana passada, operários felizes, esta semana, camponeses felizes. Mas Chaves quase sempre arranjava um jeito de interromper a encenação e mostrar algo real, que nesse caso era uma mulher idosa espreitando atrás do apresentador. Uma avó com ar sofrido, décadas de miséria e trabalho braçal gravadas no rosto, claramente nervosa com a atenção. Boa tarde, meu comandante. A voz tremia e ela olhava para o microfone com ansiedade. De volta à Praça Bolívar, Chaves abriu um sorriso e fez um meneio de encorajamento. Ela prosseguiu. Meu nome é Laura Thaís Rojas e pertenço à comuna Brisas del Paraíso. Desculpe, estou nervosa de aparecer na TV. A voz voltou a tremer. Pelo seu sotaque e idade, provavelmente deixara a escola muito nova, mal era alfabetizada. Chaves assentiu, estimulando-a a prosseguir. Ela ganhou confiança. Mas vou falar com o senhor. E ela falou, levando a câmera para uma casinha com uma horta. É aqui que eu cultivo alface, tomate, rabanete e o que mais? Pepino, cenoura, beterraba. A colheita tem sido boa. Chaves deu um sorriso. Vamos aplaudir Laura. Todo mundo bateu palmas. Ela disse que estava nervosa de aparecer na TV, mas explicou tudo perfeitamente bem. Laura, você falou muito bem, sabia? Ela sorriu timidamente. Sim, você nos contou sobre alface, tomate, rabanete, pepino, cenoura, beterraba. Então, Laura, você tem uma horta. Quantos metros? Diga-me. Bem, meu comandante, são 4 canteiros, cada um com 6 metros de comprimento por 1 de largura. Eu também crio minhocas e as espalho pela terra. Não tenho muitas, mas elas fazem o que é necessário. Vá em frente, comandante. Aposto que elas fazem o que é precisam fazer, Laura. Que coisa, um fertilizante natural, nada químico nem poluente. Nós precisamos utilizar todos esses recursos, toda essa tecnologia nas mãos do povo. Quantas pessoas trabalham na horta com você? Laura agora com a voz firme. Meu filho, meu neto, minha filha, meu marido. Trabalhamos juntos. Antes nós vivíamos em solo estéril. Aqui eu me sinto feliz por ter uma horta e me orgulho dela. Orgulho da horta, e nós temos orgulho de você, Laura. Diga-me uma coisa, que tipo de apoio você tem recebido? Fale-me um pouquinho disso. Bem, comandante, além da terra, recebemos uma pá, uma enxada, um tanque de água, uma mangueira, sementes. Os conselheiros técnicos estão conosco constantemente, os professores cubanos Sônia e Arbélio. Chaves deu outro sorriso e bateu palmas. Veja como você explicou tudo direitinho e disse que estava nervosa. A plateia aplaudiu longa e vigorosamente, e a câmera aproximou-se do rosto idoso da mulher. Laura parecia prestes a explodir de alegria. Esse era o momento. Não havia nada de ensinado no brilho dos seus olhos, na alegria tomando conta das maçãs do seu rosto. Uma vida longa, humilde, arrancando a subsistência da terra seca, uma vida anônima como a de seus ancestrais, acabara de ser salpicada de magia. Um presidente perguntara seu nome, perguntara sobre sua família, sobre sua horta. Uma câmera registrou suas palavras e um satélite no espaço as levou para toda a nação. A maioria dos venezuelanos vivia em cidades de variados portes, mas sentia nostalgia da parentela rural e da terra abandonada nas migrações para as favelas nos morros. Laura podia ser a avó de qualquer um deles, e sua demonstração de orgulho e dignidade derretia corações. A transmissão continuou. Um monólogo eclético sobre indígenas americanos que eram naturalmente socialistas, um lamento sobre o time de beisebol de Chaves, o Magalhães, que havia perdido para o Caracas, uma advertência sobre os capitalistas ávidos de lucro, uma recomendação para ler Lenin. Pouco depois que os sinos bateram, às 3 da tarde, o prefeito, face brilhando de alívio, retornou para o lado do comandante. Senhor presidente, acabei de assinar a requisição para uma declaração de utilidade pública para os 4 prédios nos 4 cantos da Praça Bolívar. Amanhã serão oficialmente declarados de utilidade pública, presidente. Chaves examinou o documento. Correto! Outra ligação via satélite, dessa vez para o estado de Barinas.
onde Adam, irmão do comandante e governador, percorria uma fábrica de processamento de banana da terra. O comandante, acompanhando da sua escrivaninha, pediu a um trabalhador que descascasse uma banana. Olhem só, é incrível! Vamos preparar uns tostones! Seu estado natal, disse ele, seria transformado por estradas, ferrovias, portos, rios dragados. Surgiu um garotinho ao lado da mesa. Ei, ei, o Galito está aqui! Galito! Era apelido do neto. Eles se abraçaram. Você vai bem? Olhe para Bolívar. Veja Bolívar. Diga olá a todos. Como você saúda, soldados? O menino fez uma continência. É isso aí, este é um soldado. A plateia aplaudiu. Você canta uma música de Bolívar, como é ela? Juntos, comandante e neto cantaram baladas, depois o hino nacional. Uma última ligação via satélite com o Haiti, onde médicos venezuelanos e cubanos dirigiam um acampamento para sobreviventes do terremoto. 2 anúncios finais. Um canal para ligar o Orinoco ao Caribe, um sonho antigo, viria a tornar-se realidade graças a um acordo com a Argentina. E China e Rússia haviam acabado de garantir bilhões para modernizar a obsoleta rede elétrica. Toda casa teria eletricidade. Houve música no encerramento. Artistas de hip-hop apresentaram rap sobre resistência. O comandante acompanhou agitando um lenço vermelho. Bravo, bravo, bravo! Então um grupo folclórico com harpa apresentou uma rapsódia das planícies da Venezuela. O comandante cantou o último verso. A imagem final, créditos rolando, era de alegria. O calor da manhã havia se transformado no frescor da tarde. Sombras alongadas, todo mundo cantando, dançando, rindo. A algumas quadras da distância, os jovens e dirigentes funcionários do Ministério da Comunicação e Informação ficaram até meia-noite digitando as transcrições do programa. Continham umas 89 páginas. Alguns programas preenchiam mais de 100.